Por ser uma das pessoas que tinha um relacionamento próximo com o nosso episcopado, por conhecer o núncio de Bucareste, Gerald Patrick O'Hara, e manter contatos regulares com os bispos, era procurado pela Securitate, a polícia romênia, que pretendia me utilizar para atacar a igreja, para obter informações sobre a igreja, sobre as relações existentes entre os bispos e sobre o seu posicionamento face ao regime comunista da Romênia. Depois de ter sido preso, fui levado para diferentes lugares para ser interrogado. Fui agredido sem terem me feito uma única pergunta. Como os maus tratos físicos não surtiam efeito, os homens que me torturavam começaram a me submeter à pressão psicológica. Pegavam em sacos de areia do tamanho de garrafas de 1 litro e batiam-me na cabeça com eles. Diziam, fala, fala, fala. E agrediam-me 50, 80 e até 100 vezes. Não faziam perguntas, diziam apenas, fala. Eu sentia a minha cabeça a fragmentar-se. Não me faziam perguntas. Tudo o que me diziam era, fala. Penso que todos devemos empenhar-nos em tornar todas as tentações em virtudes. Sempre que era agredido, quando os torturadores me exigiam que falasse, eu dizia para mim mesmo, não falo, não falo, 50, 200, 1000 vezes, dizia sempre, não falo. Não conseguia me ouvir dizer outra coisa que não fosse, não falo. Trouxeram uma loba. Eu tinha de correr em volta de 2 metros quadrados, o que significava que tinha de andar 2 passos para ali e 1 passo para cá, até ficar zonzo. Sempre que parava, aquela loba me atacava e saltava em mim. Quando caí ao chão e os meus torturadores jogaram na minha cara um balde de água, ouvi-os dizer, sabe quanto tempo ele correu? 39 horas. Devíamos inscrevê-lo na Maratona do Rio. Depois de me encharcarem o rosto, senti algo quente a ser derramado na minha cara. Este calor proporcionou-me uma sensação agradável, até que fui atingido por ele nos olhos e no nariz, e começou a provocar-me ardência. Abri os olhos, olhei para cima e vi o ventre da loba. Foi então que percebi que o animal me estava a urinar na cara. Esta foi a demonstração total da consideração pelo ser humano que tem o regime socialista. Bateram-me nas solas dos pés até a pele rachar. Era agredido por 2 homens com uma barra de ferro. Me batiam até não conseguirem aguentar mais. Eu é que tinha sempre que aguentar mais. Estávamos numa noite de quinta-feira santa e eu ouvi os sinos soarem na igreja ali perto. De repente, recordei-me que Jesus também tinha sido torturado e tinha gritado bem alto na cruz as palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Por isso comecei a repetir, Jesus, Jesus, era o meu chamamento por Jesus para que sofresse juntamente comigo. Não conseguia andar. As minhas pernas estavam tão arqueadas como uma bola de rugby. Arrastaram-me até a minha cela, embrulhado num cobertor, e deixaram-me ali. Desatei a chorar quando constatei as feridas que tinha, e durante as minhas alucinações sem sentido, provocadas pelo espancamento a que fui sujeito, não parava de repetir para mim mesmo que Jesus queria me beijar. Mesmo com todas aquelas feridas e com os lábios cobertos de sangue, Jesus estava comigo. Entretanto, o meu tratamento continuou. Fui espancado durante 3 meses, sem que me fosse feita qualquer pergunta. Tudo o que pretendiam era que eu falasse, que eu lhes desse a verdade. Contudo, não fazia qualquer ideia daquilo que queriam que eu lhes dissesse.
Foi então que os torturadores começaram a ameaçar-me, que iriam fazer mal à minha esposa. Eles sabiam que após o nosso casamento, só tínhamos estado juntos 3 meses e que a minha esposa estava grávida. Nós a traremos para cá e a faremos dar à luz com você assistindo. Espancaremos até ela entrar em trabalho de parto. Tinham gravado uma fita cassete com gritos de mulheres e diziam-me: ouve só estes gritos. Eu ouvi e fiquei horrorizado. Não foi difícil perceberem que a minha esposa era o meu ponto fraco, mas algo me dizia que não podia ser ela. Não cedi às ameaças deles, mas aquilo foi a coisa mais difícil que tive de aguentar. Após 2 anos de interrogatórios, com algumas pausas, fui levado a julgamento. O advogado de acusação, a pessoa que ia acusar-me, afirmou: não existe nenhuma prova de culpa que aponte para o acusado neste processo, mas, apesar disso, pedimos que lhe seja aplicada a pena máxima para estes casos, porque, afinal de contas, se ele não fosse culpado, não estaria aqui. E eu respondi: querem condenar-me pelas minhas ações, que não se enquadram em nenhum tipo de sanção prevista no Código Penal? As ações de que sou acusado aconteceram quando estava em vigor uma legislação diferente. Quando os contatos com os núncios, bispos e com a vida da igreja ainda não tinham sido proibidos. Não concordo com esta interpretação que fazem da legislação romena. Em consequência disto, o juiz presidente do julgamento condenou-me a 15 anos de trabalhos forçados. Eu repliquei: mas não é possível que me condenem sem provas. E a resposta à minha réplica foi a seguinte: diz que não é possível? Pois bem, vou demonstrar-lhe como é possível. Está condenado a 20 anos de trabalho forçado. Após o julgamento, levaram-me para a prisão de Aiud. As celas eram individuais, para que os prisioneiros fossem mantidos em total isolamento e não pudessem conversar entre si. Quando eu entrei naquela cela, não existia nada no interior. Nenhuma peça de mobiliário, nenhuma cama, nenhuma cadeira, nem mesa. Apenas grades e janelas sem faixas. Éramos ainda colocados nas celas todos nus. O tempo piorava dia após dia. Fazia vento e nevava. De repente, ouvi alguém batendo na parede. Era o professor Petru Tomescu, o ministro da Saúde, que me disse o seguinte: por favor, ouça-me com atenção. Aqui temos todos de caminhar. Quando nos trouxeram para cá, foi para nos matarem pelo congelamento. Aqueles que não conseguem andar acabam morrendo. Não se esqueça disso. Eu segui obedientemente o seu conselho e caminhava durante 23 horas por dia. Só parava ao meio-dia quando os raios de sol iluminavam as celas. Nessa altura, ajoelhávamos e o sol brilhava nos nossos rostos. Mas logo seguia o seu curso. E meia hora depois, ficávamos de novo gelados e tínhamos de começar outra vez a andar. Andamos sem parar durante meses. Era interminável o ruído de passos no solo de 60 pessoas que caminhavam ao mesmo tempo. Sempre que alguém parava, morria. Jilava era uma prisão que ficava situada a cerca de 8 a 10 metros no subsolo. A umidade ali era tal que nada podia ser armazenado, mas o socialismo era criativo e conseguia fazer bom uso desta fortificação. Apesar de nem o cimento, nem as celas, nem os uniformes dos soldados, nem sequer os alimentos serem capazes de resistir naquelas condições, os seres humanos conseguiam.
As janelas estavam fechadas e trancadas com pregos para que não pudesse entrar ar nem luz naquelas celas. As celas encontravam-se superpovoadas e havia quem dormisse apenas sobre estrados e outros por baixo destes. A umidade acumulava-se no solo, era uma espécie de lama negra, uma mistura de pó, suor e umidade. Além disso, essa tal mistura continha ainda um outro ingrediente, urina, que vazava de um grande recipiente de latão que estava colocado no meio da cela e onde éramos forçados a fazer as nossas necessidades. Graças às frutíferas atividades da Securitate, estavam sempre chegando a Jilava novos grupos de prisioneiros. No início havia 12 pessoas em cada cela, depois passaram para 20 e mais tarde para 40. Primeiro dispunhamos de 28 centímetros de espaço para dormir. Com o passar do tempo, o espaço foi reduzido para 12 centímetros. Ficávamos deitados de lado. Quando os nossos ossos, que ficavam em contato com os estrados, deixaram de conseguir suportar as dores, um de nós gritava em voz alta que não conseguia aguentar mais as dores. Então uma fileira completa de homens voltava-se para o outro lado. Uma hora depois, quando já não conseguíamos aguentar mais os ossos doloridos, alguém gritava outra vez e o processo voltava a repetir-se. Um agente muito importante do Ministério dos Assuntos Internos visitou-nos uma vez e perguntou-nos: então, que tal se sentem os prisioneiros políticos? E eu respondi-lhe: senhor tenente, é isto que é recomendado pelo humanismo socialista? Deixar-nos aqui prostrados na companhia de um contentor de 80 litros, cheio de excrementos, com as janelas seladas com tábuas, sem ventilação? É a isto que chamam de humanismo? Temos de dormir de barrigas para baixo, debaixo da soleira da porta. 3 de cada vez, para conseguirmos respirar um pouco do ar que vem do exterior. Será isso humanismo? A isto o tenente respondeu o seguinte: ouviu isto, senhor comandante? A soleira da porta está avariada. Por favor, tome as medidas necessárias para consertar a soleira da porta. Não queremos que ninguém pegue um resfriado. No dia seguinte, um preso por delito de crime trouxe consigo uma enorme soleira de porta feita com tábua grossa. Encaixava perfeitamente no espaço existente. Nunca mais sentimos correntes de ar. Também trabalhava numa fundição em Awid, onde transportei uma enorme placa que pesava mais de 400 quilos. Outro homem empurrava um carrinho de mão, enquanto eu segurava a placa para manter equilibrada. Um dia a placa virou-se e esmagou minha mão. Fui levado para o hospital e visto por um cirurgião, que decidiu que eu devia ir lá no dia seguinte para ser amputado. Durante a noite que antecedeu o procedimento, estive prostrado de costas na minha cela a chorar. Senti grandes dores provocadas pela minha mão despedaçada, que estava envolta numa toalha. Enquanto chorava, vislumbrei a silhueta de um homem na parede. Era o padre Guica, que olhava para mim de forma terna. Ele tinha falecido há mais de um ano. Deu-me a sua bênção e falou comigo, dizendo: meu filho. A partir deste momento, a minha dor desapareceu. Pela manhã, um oficial miliciano veio ter comigo
para me levar até o hospital. Colocaram-me na mesa cirúrgica perante o mesmo médico que tinha me dito que a minha mão teria de ser amputada. Quando o médico viu o estado em que minha mão estava, disse apenas: enganaram-se no homem, levem-no embora. Deram-me alta do hospital, sem ter sido submetido a nenhuma intervenção cirúrgica. Eu não sabia o que tinha acontecido. Só sabia que tinha deixado de ter dores. Quando voltei do hospital para a prisão, o sol iluminou a minha face e eu recordei-me daquilo que o padre Guica costumava dizer. Quando nos aproximamos de Deus, temos uma sombra que segue no nosso encalço. Quando nos afastamos de Deus, essa mesma sombra surge diante de nós, perante a nossa face. Eu ainda não era sacerdote quando me prenderam. Foi na prisão que me dei conta da minha vocação. Todos os dias costumava pregar ensinamentos e rezar. Rezava o rosário juntamente com um grupo de prisioneiros como eu. Durante todo o tempo em que estive encarcerado, quando vivi sem possibilidade de recorrer à Eucaristia, a oração tornou-se o único meio de comunicação espiritual de que eu dispunha. Ficava em comunhão com Deus. E nessa altura, acreditava que tudo aquilo que me rodeava era uma forma de manifestação da presença de Deus. As orações traziam Deus para o nosso meio, e ninguém, nem sequer os ateus, conseguiam permanecer indiferentes à sua presença. Fui transportado para Lujov. Algo tinha mudado na atmosfera política da Europa. A minha esposa e a minha filha vieram visitar-me. Eu ainda não conhecia a minha filha, porque ela tinha nascido durante o período em que estive preso. A minha filha entrou sozinha na sala onde eu estava. Ninguém a chamou. E eu fiquei chocado com a forma como permitiram que uma criança com 6 anos ficasse sozinha na presença de oficiais milicianos. Mas a minha filha reconheceu-me, apesar de nunca ter me visto, e chamou-me Papá. O contato direto com os prisioneiros não era permitido. Contudo, o oficial miliciano, que era o comandante, quando viu minha filha, perguntou à minha esposa quando foi a última vez que ela ouviu, e a minha esposa respondeu-lhe: ela nunca ouviu. Nasceu sem a presença dele. A menina tinha 6 anos de idade. Aquela situação comoveu o comandante e ele passou-a pelos arames que nos separavam, para que eu pudesse tocar na minha filha. Foi então que beijei a minha filha. Nunca esquecerei aquilo que senti. Senti como se me tivessem ferido com um pedaço daquele arame. Aquele foi um beijo entrecortado pelos arames comunistas. Foi-me concedido o direito de receber correio. Entre os medicamentos que me mandavam estava uma garrafa. O oficial miliciano que distribuía os embrulhos tinha que verificar todos os objetos que nos eram enviados. Por isso, pegou na tal garrafa, abriu-a e provou o seu conteúdo, mas cuspiu logo em seguida. Não conseguia suportar o sabor amargo que ela continha. Então deu-me a garrafa, levei-a para minha cela e provei-a.
Era vinho. Tinha um sabor inesquecível, porque era produzido na minha própria vinha, que era impossível confundir com qualquer outra e que, de forma alguma, tinha um sabor amargo. Mas Deus operou um milagre. O oficial miliciano que o provou sentiu o amargo e cuspiu-o. Celebramos a Santa Missa com aquele vinho. Colocamos 8 gotas de vinho e 1 gota de água dentro de garrafas de penicilina. E todos os domingos, nós, que éramos fiéis, nos reuníamos. Um homem, um conhecido padre ortodoxo, pediu que o deixássemos participar da nossa liturgia. E eu respondi-lhe: "Mas, padre, esta é uma missa católica." E ele respondeu-me: "A Eucaristia que celebramos, tanto nós ortodoxos como vós, católicos, é a mesma. Foi a Eucaristia que permitiu a nossa união. Provavelmente, a unificação da Igreja no futuro irá ter como ponto de partida um entendimento comum quanto à Eucaristia." Mantínhamos conosco o pão consagrado, sem sabermos quem dele necessitaria nos dias seguintes. O escondíamos na nossa cela. Um dia, quando regressava do trabalho, um dos mais cruéis oficiais milicianos estava de pé junto à minha cama, à minha espera. Pegou o pacote que tínhamos feito e perguntou: "O que é isto? É seu? Pão consagrado?" E eu respondi-lhe que sim. Então os pedaços de pão caíram sobre a mesa e rolaram um pouco mais até o chão. Eu ajoelhei-me e comecei a lamber todos os lugares onde tinha ficado depositada a Sagrada Eucaristia. Recolhi tudo quanto me foi possível recolher e pus-me de pé. Entretanto, aquele oficial miliciano perguntou-me: "É mesmo um fiel?" Eu desatei a chorar e disse-lhe: "Sim, senhor comandante, sou um fiel." Ao ouvir isso, aquele homem ficou mais doce. Quando saía da cela, disse: "Reze também pela minha mulher, pois ela está doente. Ela tinha cancro." Quando senti que estava chegando ao limiar da minha resistência, para conseguir ganhar mais força para continuar, costumava dizer a mim mesmo: "Faço isso contigo, Cristo, graças ao teu apoio, Cristo, e tudo pela tua imensa glória." Não era um local demoníaco. Foi o local da minha consagração. Foi o local onde muitas pessoas descobriram a sua fé, redimidos dos seus pecados. Por isso, se o mal pretendia fazer-nos sofrer, na verdade, acabou por prestar um grande serviço tanto a nós como ao plano da santificação traçado por Deus. O mal estava ali, mas foi derrotado, a morder os dedos à medida que se percebia a forma como se aprofundava cada vez mais o nosso amor por Jesus.